Olá, meus queridos. Hoje, 2 de abril, estamos fazendo uma pequena e singela homenagem a Chico Xavier. É a data do nascimento do Chico, 2 de abril de 1910. Chico nasceu em Cachoeira das Três Moças, hoje Pedro Leopoldo. E por que o nome de Pedro Leopoldo? Porque foi o engenheiro que levou a ferrovia até Pedro Leopoldo, passando por lá e dando continuidade na central do Brasil. Chico Xavier foi uma pessoa que sofreu muito em criança. Ele perdeu sua mãe, né? Ela morreu muito novo. Chico e os filhos dela estavam muito novos. E Chico foi morar com a sua madrinha, Rita de Cássia. E o pai colocou cada filho para uma pessoa cuidar. Ficaram todos separados. Só que Chico tinha certas alucinações, entre parênteses. E essas alucinações incomodavam a Rita, a Chico, ao padre, a todos que não entendiam o que é que um menino de 5 anos dizia daqueles que já estavam mortos. Era que aos 5 anos sua mãe começou a aparecer para ele, para acalmá-lo e dar conselhos a ele, porque ele estava sofrendo muito com este título que ele recebia de menino mal assombrado. Aos 5 anos, então, ele começou a sua mediunidade, com as aparições da mãe, né? E Chico era muito maltratado pela sua madrinha, Rita de Cássia, com quem foi morar, pois levava uma surra atrás da outra, com golpes de vara de marmelo, chegando ela a enterrar pontas de garfo em sua barriga, maltratando-o. Sinais que ele levou até o final da sua vida. Em 1917, seu pai se casa novamente com Dona Cidália. Dona Cidália reuniu toda a família de novo, ao todo com os filhos do marido e os dela com o pai. De Chico eram 9 filhos. Foi um anjo na vida do Chico. Chico trabalhava muito, a sua vida toda. Psicografou ao todo mais de 430 livros publicados, né? E hoje já passou de 573 livros, porque o seu trabalho continua no plano espiritual. Chico teve 70 anos de mediunidade aqui, de trabalho neste nosso planeta. Foram 70 anos, ao todo 92 anos de muito trabalho. Ele teve uma vida humilde e de renúncias. Foi sempre o precursor de Jesus. Ele dizia: com Jesus no coração e Deus em nossa alma, tudo muda. Nunca ouvimos ninguém falar mal de Chico Xavier. Com ele, isso quem diz é Carlos Bacelli. Ele diz o seguinte: com Chico aprendíamos o Evangelho na teoria. Logo,
em seguida aos estudos da tarde, que eram igualmente enriquecidos com as observações de vários companheiros convidados à palavra, confraternizávamos-nos com os irmãos da periferia. Nós vamos citar agora alguns exemplos de Chico, pouquíssimos, porque são muitos, uns muito engraçados, outros muito tristes, que a gente aconselha que sempre leiam. Lindos casos da vida de Chico Xavier, este livro, O Evangelho de Chico Xavier, todos eles, este por Carlos Barcelli, todos eles muito interessantes, com muitos casos da vida do Chico. Nós vamos nos lembrar hoje do que dizia Carlos Barcelli neste livro. Ele dizia assim, que a vida do Chico traz muitos exemplos e de coisas que Chico Xavier fez e constam em 2 livros que ele cita, que são muitos, não é? Um dos livros é A Sombra do Abacateiro. Era debaixo do abacateiro que eles se reuniam para estudar, para comentar o Evangelho. Ele extraía conceitos maravilhosos sobre os problemas que haviam motivado a procurá-lo. No livro, ele relata o que Chico dizia. Nunca atravessei um dia sem luta. Quando as coisas corriam muito bem para mim, eu podia esperar no final da tarde ou da noite que aparecia o problema. Mas eu nunca pude me dar ao luxo de ficar choramingando. Emmanuel me dizia, Chico, o médium tem que deixar o que não aprende, a esquecer e seguir adiante, que não remove de dentro de si mesmo os obstáculos, compromete o trabalho. Quem não tira os problemas de dentro de si, compromete o trabalho. Então eu tinha que sofrer calado, não dando mais do que 2 ou 3 minutos de atenção ao aborrecimento. Tem um livro que traz um pensamento de Chico Xavier que eu achei muito interessante e vou trazer para vocês. Jesus Cristo não nos abandonou. De tempos em tempos, envia os seus mensageiros à terra, mas Ele mesmo continua conosco. Ele nos conhece pelo nome, sabe quem somos e quais são os nossos propósitos. Não consigo imaginar, por exemplo, Jesus habitando uma região espiritual isolada do sofrimento humano. Ele não ia querer deixar-nos assim, entregues à nossa própria indigência. O Senhor não está fora do mundo. Cada criatura poderá senti-lo próximo de si. Agora mesmo, o seu Espírito nos observa na expectativa de que a nossa fé não passe de meras palavras. E dando continuidade, então, nós vamos verificar que Chico psicografou essa quantidade de livros e continua o seu trabalho, e que o primeiro livro de Chico, Parnaso Além do Túmulo, foi escrito mais ou menos em 1927, foi o primeiro livro, com poemas de todos aqueles que já estavam no plano espiritual. E eu achei muito interessante que estes autores que passaram aqui pela Terra e se encontram em espírito no plano espiritual, fizeram toda a sua psicografia através do Chico, e este livro tem ordem alfabética de autores.
Então começa com Alta de Souza, Augusto dos Anjos, Alfonso Guimarães, autores desconhecidos, Olavo Bilac, Castro Alves, Casimiro de Abreu, José do Patrocínio, João de Deus, Fagundes Varela e muitos outros que nós nem temos condição de situar quantos. Todos deixaram o seu poema, que foram analisados para verificarem se realmente era a técnica daquele poeta. E era, né? Todos eles comprovados. Chico fez até o 4º ano primário. Ele não tinha estudos, nem conhecimentos. E quando ele falava, intuído por Emmanuel, pelos bons espíritos, ele nos trazia ciência, nos trazia tudo aquilo que muitas vezes hoje estamos vendo. Nos livros escritos por André Luiz com a psicografia de Chico Xavier, 16 ou 17 livros, eles nos trazem a ciência desde os tempos de 1943, 44 até hoje, coisas que estão agora surgindo e já comprovados desde esta época. Chico já nos trazia. Chico participava de eventos na televisão e como ele se saía bem, sempre amparado, sempre com lógica, com verdades. Ele era confiável, sempre um sucesso os encontros de Chico no Pinga Fogo. Estão todos na internet, é só ir lá e conferir. Estes autores que, além do túmulo, né, mandaram os seus ideais de paz, de amor e de luz, nos trouxeram informações de Jesus, né? E é assim que nós hoje fazemos essa simples homenagem a Chico Xavier, que tanta beleza nos trouxe. Chico é um fenômeno da mediunidade, do amor, do homem íntegro, simples, humilde e até hoje é o nosso protetor. Obrigada a todos. Fiquem com Deus.